na presença de Deus e vermos o que Deus está fazendo no meio da juventude, a liderança se esforçando, realizando a obra de Deus e Deus sendo glorificado. Vamos ler Gênesis capítulo 49. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Versículo 22. Quem achou diz amém? Amém. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra algumas coisas importantes a respeito de família, a respeito de filhos, a respeito daquilo que Deus estabeleceu no início para nossas vidas. E muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós nos esquecemos de muitas coisas. A Bíblia nos mostra que Jacó, esse patriarca, chamado por Deus para estar dentro, inserido no projeto de Deus, a qual viria a ocorrer a salvação de toda a humanidade. Jacó, no final da sua vida, depois de ter tido experiências amargas da sua caminhada, mas também ter recebido promessas do Senhor, Jacó chama seus filhos e profetiza sobre a vida de cada um deles. Se nós olharmos aqui para esse capítulo 49, ele está baseado nas profecias, a maior parte dos versículos é as profecias de Jacó sobre cada um dos filhos. Nós podemos ver que os pais, os patriarcas daquela época, eles tinham uma intimidade com Deus que lhe delegava uma autoridade profética muitas vezes. É o que aconteceu com Jacó. Sobre ele estava uma promessa de Deus, sobre ele estava uma ação de Deus, ainda que sendo um homem falho, mas havia uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família. E Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Deus sempre vai estabelecer as suas promessas. E no final da jornada desse homem, quando ele já está fechando os olhos na terra, ele tem uma mensagem para cada um dos seus filhos. Somente para 2 filhos ele tinha uma mensagem, e na sua palavra profética havia bênção sobre esses 2 filhos. Mas nos demais 10 filhos não havia uma palavra profética de bênção. Porque a trajetória desses filhos, desde que eles vieram ao mundo, e no olhar do seu pai Jacó, eles deixaram alguns rastros que mostraram o perfil e o seu caráter. Aleluia! O caráter de cada filho. Os pais conhecem os filhos, as mães conhecem os filhos. Desde que vem ao mundo, é estudado aqueles filhos, a gente observa aqueles filhos, os traços, o comportamento, o caráter que está sendo formado. E os pais conhecem os filhos. Chega numa idade, quando os filhos já têm uma autonomia,
que saem de casa, saem debaixo do teto do pai e da mãe, ou dos olhos do pai e da mãe, e aí já começa a perder, né, o pai e a mãe perder essa observância que eles têm, começam a diminuir. Mas sempre fica alguma coisa ali. Quando nós olhamos para a vida do José, as palavras proféticas de Jacó, eu estava pensando como é difícil para um jovem estar longe dos seus pais. Como é difícil para um moço, para uma moça, estar afastado do convívio, irmão Alex, do pai e da mãe. Aonde tem ali, né, aquelas coisinhas boas, né, aqueles afagos, aqueles carinhos, um dinheirinho, né? Ganham alguma coisinha, mas também os pais botam responsabilidade e ensinam os filhos os deveres que eles devem ter. José foi tirado de casa. José, ele tinha algumas características importantes. E os historiadores, os teólogos dizem que José é um tipo de Cristo, pela sua postura, pelo seu comportamento e pelo seu caráter. E a Bíblia nos mostra isso quando nós começamos a ler a história de José. Começamos a ver quem era José. Mas nós vemos pela leitura que nós fizemos que o pai Jacó, ele estava com uma visão profética. E na visão profética de Jacó, ele está vendo além daquilo que já estava escrito. Além. Mas dentro dessa visão profética, ele também revela o caráter do Jacó. O que é o caráter de uma pessoa? É a combinação das suas qualidades que a fazem diferente de outra pessoa. Todos nós somos diferentes. O ambiente que nós criamos, o ambiente que fomos formados, nos moldou um caráter, nos deu uma estrutura. E quando nós olhamos para o José, nós vemos aqui nessa mensagem profética de Jacó, algo tremendo da parte de Deus. Imagina agora o Jacó chamando José homem feito, como diz o gaúcho, barbado já. E na sua mensagem profética na frente dos seus irmãos, ele diz: José é um ramo frutífero. Aleluia. José é um ramo frutífero. Jacó não falou isso quando José tinha 10, 11, 12 anos. Jacó falou quando José estava ali nos seus 40 e poucos anos já. Com 17 anos foi tirado da casa do pai. 17 anos. Com 30 anos assumiu a vice-liderança do Egito. Mais 2 anos se revela para os seus irmãos. E aí José vive um pouco mais de tempo com seu pai. E aí seu pai tem essa mensagem profética, mas o seu pai não viu. Mas Deus sabia quem era José. Aleluia. Deus sabia quem era José. E Deus nos observa. Quem sabe alguém não profetizou para a minha vida ou para a tua vida, irmão e irmão, dizendo que você seria. Mas uma coisa é certa, Deus já tem tudo escrito, o que nós seríamos, o que nós somos e o que nós vamos ser. Aleluia. Porque Ele já escreveu tudo a respeito de nós. Nós só precisamos estar dentro do projeto de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E o Jacó, com aquela profecia maravilhosa, diz: José é um ramo frutífero. Isso nos reporta, e ontem os irmãos estão pregando aqui, os jovens, falaram sobre o capítulo 15 de João, que o ramo, ele precisa dar fruto. Ele precisa dar fruto. E José foi uma pessoa como um ramo que deu fruto. Aleluia. Aleluia. Jacó está vendo agora aquele homem adulto. Mas lá atrás, quando ele era jovenzinho, ele começou a ter experiências com Deus, para poder no futuro demonstrar os seus frutos. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Quando nós lemos a palavra de Deus, vamos à Bíblia Sagrada com os jovens. É uma mensagem no culto dos jovens para todos nós. Vamos pegar o exemplo desse moço. A palavra de Deus diz que José, ele era o queridinho do papai. Era o mais amadinho. E aí é um erro muito grande. Quando se tem mais de um filho, não pode ter o preferido, porque tendo o preferido, começa a criar discórdia, começa a criar um ambiente propício à contenda, e como nós todos sabemos no princípio da palavra de Deus, da Bíblia, de Gênesis, quando há uma divisão na família, acontece a morte. No caso de Abel e Caim, entra a inveja, entra o ciúme, e isso traz desgraça para a família. A palavra de Deus diz que José era um moço, com 17 anos, e ele já estava trabalhando, apacentava os rebanhos do seu pai com os seus irmãos, os filhos do seu pai por parte das concubinas. Aleluia. E lá José, ele não tinha uma experiência com Deus ainda, e a Bíblia diz que ele trazia más notícias dos seus irmãos. Entre aspas, ele é um fofoqueirinho, né? Era o queridinho do papai. Ele trazia as más notícias dos seus irmãos. Será que era um fruto bom? Más notícias. E quando a Bíblia diz que trazia más notícias, a Bíblia diz que Israel, capítulo 37, versículo 3, amava mais a José que todos os seus filhos. Por quê? Tem um propósito, tem um objetivo, porque era filho da sua velhice. Só por ser filho da velhice não pode ser o mais amado que os outros. Não pode. Tem que amar da mesma forma. Tem que amar da mesma maneira. E fez uma túnica talar para o José. E os irmãos de José, sabendo disso, que o pai amava mais o José que eles, o que aconteceu? Hein? Diz a Bíblia, odiaram-no, até que não podiam falar pacificamente. Criou um clima terrível naquela família. Imagina o José, aquele moço lá, quando o Rúben, um dos mais velhos, o Judá, o Simeão, iam falar com ele, não era uma palavra carinhosa, como diz o gaúcho, era os coice, né, pontapé, né? Porque havia já uma diferença naquela família, criado uma situação que não era boa, e nós olhando, não pode ser assim uma família, mas dentro do projeto de Deus, tinha que ser assim, tinha que ser assim, para que Deus pudesse cumprir a sua vontade, para com toda a humanidade. Diz a Bíblia que o José era odiado. Mas ele não, o fruto dele parece que não era bom, trazendo informações para o seu pai. Se os seus irmãos aprontavam, ele tinha que ficar quietinho, senão, como diz o gaúcho, levava até os cascudos, né? Se já não levou, quantas vezes a Bíblia não declara isso? Mas se ele chegava a odiar o seu próprio irmão, alguma maldadezinha fazia, é que a Bíblia não registra isso. E a Bíblia diz ainda que o José, como não tinha experiência, mas estava dentro do projeto de Deus, o José teve sonhos. Ter sonho é bom, e de Deus melhor ainda. Só que o José não tinha uma estrutura, e ele contava na sua euforia juvenil, na sua falta de experiência, ele contava os sonhos logo para quem não podia ouvir. Como é que vai contar um sonho para o inimigo? Como é que vai contar um sonho para o inimigo, irmã Vitória? Não pode, o inimigo é o último a saber. Mas o José não tinha experiência, aleluia, e contava o sonho para os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando ele contava o sonho, diz que se levantou, né? Ele estava ali atando feixes de trigo no campo,
E o feixe dele se levantou e ficou em pé. Imagina aquele maço de trigo, sequinho. E ele diz que os feixes dos seus irmãos se dobravam perante eles. E os seus irmãos se indignaram. Vai reinar tu com efeito sobre nós? Aonde Deus colocou José? Aleluia. Sobre nós tu vai dominar. E a Bíblia diz, por causa desses sonhos, odiavam ainda mais. Veja como o ser humano, a maldade dentro do ser humano não tem limite. Eles já odiavam antes, agora odeiam mais ainda. Tenta imaginar, irmã, a mulher é mais sensível, né? Você com um monte de filho, e a maior parte odiando um deles. Todos filhos. Que coisa terrível. Mas estava dentro do projeto de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, eu estava lendo sobre essa situação, que os jovens estavam conversando esse dia com o Silas em casa. Os americanos lá não ficam muito tempo dentro de casa, não. O jovem pega a maioridade, aí já vai virar, né, morar sozinho, se virar. Para ter experiência na vida, para poder viver, para não ficar morando dentro de uma bolha, trazendo problemas muitas vezes para casa, sem contar na despesa, né, que come bastante, né? Alguns disse uma irmã esse dia que eu achei muito bonita a expressão dela, o prato de pedreiro. Meu Deus, né? A gente, quem tem filho sabe que é isso, né? Chega aquela idade ali que o prato rasinho não dá mais, tem que ser um prato de pedreiro, tem que ser bem grandinho para sustentar a estrutura. E muitos, principalmente no Brasil, tem essa cultura. A pessoa está com 30 anos lá em casa, sem experiência da vida, sem fazer as coisas normais que todos fazem. Aleluia. Hoje tem essa cultura, hoje o mundo parece que está puxando, né? E a sociedade está fazendo isso, mas imagina lá, 4.000 e poucos anos atrás, José está na boa, está dando ali, está demonstrando que é amado, recebe o amor do pai, da madrasta. Por falar em madrasta, quem era a mãe de José? Uma salvou a pátria. Quem era a mãe de José? Então ele era cuidado pelas madrastas, que tinha 2 concubinas. Estava ali. Aleluia. Eu não ia falar uma coisa, mas eu vou falar, irmã Liel. Alguns reclamam da madrasta. Mas às vezes a madrasta é melhor que a mãe, né? Não acredito, pastor. Existe madrastas aí melhores que a mãe. Infelizmente tem alguém que bota o nome de mãe, mas não é mãe. Só produziu uma criança. Só produziu uma criança. Não projetou, não planejou, não amou. Produziu uma criança e largou no mundo. E aí aparece uma madrasta lá e cria como fosse uma mãe verdadeira. A Bíblia diz que o José criou ódio. As suas atitudes criaram ódio no coração dos seus irmãos. Aleluia. E eles pensaram, vamos destruir. Vamos destruir. Aleluia. Vamos destruir o nosso irmão. Tudo dentro de um projeto de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que a trajetória de José começa a apertar mais. Seus irmãos vendem ele, forjam um assassinato aos olhos do seu pai, mas vende ele. Mas José está dentro do projeto de Deus. Aleluia. O Jacó não sabia, Jacó estava lá em Canaã, mas José estava sendo guardado por Deus. Quando Deus tem um projeto na vida de um moço, de uma moça, de um homem, de uma mulher, pode tudo estar dando errado humanamente, mas tudo está debaixo do projeto da mão de Deus. Oh, aleluia. Nada foge do controle da mão do Senhor.
Muitas vezes parece que fugiu, parece que a pessoa está amargando coisas terríveis na sua vida, mas Deus ainda está com o seu projeto ativo. Aleluia. Deus está com o seu projeto ativo. A Bíblia não fala, meus irmãos, enquanto José está com seus irmãos, é vendido, vai para a casa do Potifar. A Bíblia não fala nenhuma das vezes que José orou. Orou, fez uma oração. Não, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia nos mostra que José tinha uma comunhão com Deus. José tinha uma experiência com Deus. E isso fazia dele um ramo frutífero, mesmo na adversidade. Aleluia. Na adversidade, quem está na presença de Deus, ele se torna frutífero sempre. Pedi para uma das moças aqui atrás ler para nós Hebreus capítulo 11, versículo 22. Mais alto, irmã Sueli. Onze, 22 de Hebreus. É o 22. Olha só o que a Bíblia diz: pela fé, José sabendo da sua morte. Hebreus está falando a respeito da fé de José. Ele não teve uma fé quando já tinha uma idade, ou quando ele assumiu o trono do lado do faraó, não. Ele tinha essa fé desde a sua tenra infância. Ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. E era isso que manteve aquele moço frutificando. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz Gênesis capítulo 38. Capítulo 39, a continuação da história do José. Diz que José foi levado ao Egito, e o Potifar, um oficial, um dos comandantes do faraó, tomou, ele comprou os ismaelitas e levou para a casa dele. E a Bíblia diz no versículo 2, que o Senhor era com... Aleluia. Olhando humanamente, olhando pelo perfil, pelo fora, porque é humano, o José estava numa desgraça. Deus tinha abandonado aquele moço. Ele iria morrer. Iria virar uma coisa no Egito. Não. O projeto de Deus estava ali. A Bíblia diz: o Senhor era com José. Por quê? Hebreus 11, 22. Pela fé. Ele tinha fé. Aleluia. Ele tinha fé. Ele sabia o Deus que seus pais serviram. Ele sabia da promessa feita a Abraão, a Isaac e seu pai Jacó. E ele estava agarrado em Deus. Mesmo na adversidade, mesmo na prova, na tribulação, Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos dá pormenores das emoções de José no seu início, somente depois, quando ele tem um encontro com seus irmãos, que a Bíblia revela ele um jovem, um homem emotivo, que as suas emoções afloraram, por causa da saudade de ver seus irmãos novamente, aqueles mesmos que odiavam-no. Mas a Bíblia diz que enquanto José foi lá para a casa do Potifar, o Senhor era com ele. O Senhor estava nas suas mãos. E a Bíblia diz também que o Potifar, quando olhava para José na casa dele, o Potifar, aquele egípcio que servia, quem sabe, a dezenas de deuses, ele olhava para José e via alguém diferente. Ele via Deus na vida
do José. É o que diz o versículo seguinte: vendo Potifar que o Senhor era com ele, colocou sobre toda a sua casa. Quem era um dia o mimado pelo papai, e odiado pelos seus irmãos, e prometido de morte, mas Deus não permitiu, e foi vendido como um escravo, chega na grande capital, no grande país do Egito, e é colocado na casa de um dos comandantes principais do faraó. E ali Deus é com ele. Aleluia. Estamos estudando hoje aqui sobre a questão do mundo. José estava num mundo diferente, mas Deus era com José, porque ele era um homem, um jovem que tinha fé. José, mesmo vendo o resplendor, imagina um dos comandantes do faraó, a riqueza que tinha naquela casa, a abundância, ele não se deixou contaminar. Ele tinha um propósito, aleluia, um propósito na sua vida com Deus. Não é o ambiente que ia mudar ele, não. Ele tinha um propósito com Deus. E o diabo, sabendo disso, começou a preparar armadilhas para ele, usando a própria mulher do Potifar, tentando seduzi-lo. E ele, com coragem espiritual, e aí nós vemos que ele não tinha deixava nenhum espaço para a sua carne, era um jovem, estava com seus hormônios à flor da pele, ele tinha um compromisso com Deus. E na hora que a mulher tentou agarrar, ele fugiu, deixou sua túnica, aleluia, como prova. Ela usou aquela falsa prova para colocá-lo na cadeia, mas mesmo na cadeia, diz a Bíblia, que o Senhor era com na cadeia, na masmorra. E ele chega na cadeia, como quem sabe um homem, vamos usar um termo aqui de hoje, né? Um suposto estuprador. Tentou estuprar a esposa do comandante da guarda. Imagina só hoje, quando chega o estuprador, um pedófilo no presídio, é colocado numa galeria à parte, porque senão ele vai ser morto. Tem as galerias próprias para ele, senão vai ser morto. Imagina José chegando na masmorra, e a condenação: um suposto estuprador tentou estuprar a esposa do comandante da guarda, do general, do grande. Mas ele entra ali como um suspeito, um acusado, mas ele não era, ele era inocente. E Deus entra junto com ele na masmorra. Oh, aleluia. Às vezes, alguns jovens, já ouvi isso muitas vezes, diz que foi para o mundo trabalhar, foi estudar, se corrompeu. É porque não tinha uma estrutura espiritual. Está no mundo, nós estudamos hoje, mas não somos do mundo. O sistema do mundo quer nos sugar, mas nós somos de Deus. Aleluia. E se Deus está na nossa vida, Deus vai estar conosco lá no mundo. Lá onde nós entrar, aonde nós trabalhar, aonde estudar, aonde tiver pessoas ao nosso redor, se nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra, o Senhor vai entrar lá. Ele vai estar presente. Aleluia. Voltamos à mensagem profética do Jacó. Ele diz: José é um ramo frutífero. José frutificou no lugar mais difícil, no lugar mais terrível, que é uma cadeia. Mas Deus, aleluia, o honrou. E a profecia de Jacó diz: um ramo frutífero junto à fonte. Ele não se afastava da fonte. A fonte era o Deus Todo-Poderoso, a rocha de Israel, aquele que tinha um projeto para com ele e a sua família. Aleluia. E essa fonte não abandonou.
Quem sabe a Bíblia não mostra detalhes, mas nos momentos mais difíceis que José estava sob pressão, ele ia orar a Deus, ia falar com Deus, conversar com Deus. Será que saiu alguma reclamação de José? Provavelmente sim. Quem sabe ele dizia: Deus, por que eu estou aqui? Meus irmãos me odiavam, me venderam, eu estou aqui num país estranho como escravo, agora me acusaram de ser um estuprador, estou na cadeia. Passava tudo isso na mente dele. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu creio que nessa hora, Deus pelo seu poder trazia um refrigério para a alma de José. Quem sabe ele não podia, nem ele entendia, mas vinha uma convicção muito forte, que é uma das maneiras que Deus trabalha, dizendo: eu estou contigo, José, fica tranquilo. Continua sendo meu servo, continua frutificando, tu estás junto da fonte, aleluia, tu estás junto da fonte, logo logo teus galhos vão começar a se estender, aleluia. Quando a Bíblia fala em galhos, nós podemos ver as atitudes de José, que chamaram a atenção do Potifar, e logo depois também chamou a atenção do copeiro e do padeiro, que estiveram presos com ele, tiveram sonhos de Deus, Deus deu para eles, aleluia. Os galhos, as atitudes daquele moço, e essas atitudes é porque sua vida com Deus era intensa, ele estava junto da fonte. Jovem não se desvia de uma noite para outra. Muitas vezes a gente diz: mas ontem estava na igreja, hoje não está mais. É que tem um processo por trás disso. Ninguém diz: estou abandonando a igreja agora, estou indo embora. Não, há um processo que está lá dentro, no interior da pessoa. E como ela não trata esse processo, ela vai deixando o mundo alimentar. De repente ela diz: não dá mais. A igreja não é o meu ambiente, não é mais o meu lugar. Ela está saindo para longe da fonte. E saindo para longe da fonte, perde a proteção divina, perde a graça de Deus, perde o socorro de Deus. Deus não pode socorrer como quando está perto da fonte. Por que Deus era com José? Porque estava próximo da fonte. Ele sabia que o pai estava longe, os irmãos odiavam, somente olhando para cima. Aleluia. Quantas vezes José, quem sabe, falou: meu pai está longe, longe da minha terra eu estou, o meu socorro vem de cima, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o meu socorro vem do alto. Aleluia. A Bíblia continua dizendo que os galhos dele, que estão junto à fonte, eles sobem sobre o muro. Quando a Bíblia fala sobre muro, fala sobre barreira, obstáculos, tranqueira. Mas quando alguém está na presença de Deus, as suas atitudes ninguém pode barrar, o mundo não pode barrar. A sua vida com Deus, ela transpassa o muro, o obstáculo, e ilumina aqueles que estão precisando desta luz maravilhosa que é a presença de Deus. Aleluia. A mensagem profética de Jacó era: ele estando junto à fronte, os seus galhos vão se estender sobre o muro. E aí vem algo que o Jacó não sabia. No versículo seguinte fala que os flecheiros lhe dão amargura. Os seus irmãos eram um tipo de flecheiro. Com as suas palavras, com as suas atitudes contra ele, chegaram ao ponto de odiá-lo. Lhe trouxeram amargura. José passou pela amargura. Aleluia. Diz o texto que atiram contra ele as suas flechas e o aborrecem. Era a batalha que ele tinha, mas ele estava junto da fonte. Aleluia, ele estava junto da fonte. Ele estava junto daquele que poderia socorrer ele. Aleluia. E Jacó profetizando diz que mesmo que ele enfrentando a amargura, mesmo alguém flechando ele, mesmo alguém aborrecendo ele, a Bíblia diz, e a profecia de Jacó fala, que o seu arco, porém, permanece firme. Quando fala em arco, fala em vitória. Aleluia. Porque a flecha, o arco e a flecha na antiguidade eram armas poderosas na mão dos guerreiros.
Não lembro agora, me fugiu da memória em Crônicas, quando fala que alguns guerreiros de Judá, eles acertavam com uma funda, um fio de cabelo. Imagina a pontaria daqueles homens. Com uma funda eles acertaram um fio de cabelo, imagina com uma flecha. Com um instrumento maior, mais potente. Era o instrumento de vitória. Arco representa a vitória. E o Jacó diz que o José, o arco dele permanece firme. Por mais que houvesse luta, dificuldade, mas a vitória era certa. Ele tinha firmeza, confiança no Deus dos seus pais. Ele sabia que Deus não deixaria ele. Aleluia. O seu arco permanece firme e os seus braços ativos. Por quê? Por causa das mãos do poderoso de Jacó. Aleluia. Moço que está aqui hoje, moça, irmão, irmã. Aleluia. Aleluia. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós temos, e Deus tem um projeto para cada um de nós. Muitas vezes na hora da dificuldade, na hora do amargor, na hora que alguém nos aborrece, o sentimento que muitas vezes vem é de abandonar, de fugir, de correr, se desesperar. Porque nós não conseguimos muitas vezes lidar com as atitudes dos seres humanos. Aleluia. As atitudes do nosso semelhante nos atingem de uma forma muito forte. E quando é familiar, que nem o caso de José, é mais forte ainda. Mas o que garantiu para ele a vitória é que ele estava perto da fonte. Eu não sei, a Bíblia não diz, não fala. E eu repito, não se vê a oração de José. Mas a fé que esse moço tinha era algo extraordinário. Era algo extraordinário. Arrancado da sua terra, arrancado da sua parentela. Mas ele continuava com seu arco firme. A sua vida com Deus firme. Aleluia. E era tão firme que ele resistiu. Aleluia. As piores afrontas, até Deus começar a levantá-lo. Até Deus começar a cumprir o projeto e os sonhos que a vida dado dá para ele. Coisa triste quando alguém não consegue entender isso. Coisa triste quando um moço, uma moça não consegue entender o projeto de Deus na sua vida. Não consegue colocar Deus na sua vida. E entender que Deus está pronto a cumprir o projeto dele na sua vida. Só fica olhando para aquilo que está próximo, não olha para frente. Aleluia. Quando a gente não tem Deus, é normal. Mas quando nós conhecemos o Deus da palavra, e temos a palavra de Deus na nossa vida, nós não podemos ficar dessa forma. Nós temos que ficar confiando que Deus está dirigindo todas as coisas. Aleluia. 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 Não podemos dar esse gostinho para o diabo, dizendo que não conseguimos vencer obstáculos, barreiras, dificuldades, não. Nós temos que nos agarrar com o Senhor, diz Deus, ainda que o problema esteja muito intenso na minha vida, a dificuldade é intensa, a luta, a batalha é grande, eu ainda confio em Ti, eu espero em Ti, Tu és o meu refúgio, Tu és minha fortaleza, Tu és o meu socorro. Aleluia. Oh, aleluia. Quando a pessoa permanece na posição que Deus coloca, Deus sempre vai honrar. Deus sempre vai honrar. Sempre vai honrar. Sempre vai honrar. Porque Deus é que nos honra. Nós não precisamos esperar nada dos homens. Não.
Mas quando nós esperamos em Deus, Deus nos honra. Ele vai estar conosco. Ele vai nos ajudar. Aleluia. 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 Quem sabe os irmãos de José esqueceram. Coloca como escravo. Está sofrendo no Egito. Não. Não. Havia um projeto de Deus. E Deus vai cumprir o seu projeto. Aleluia. Deus está trabalhando. Deus está agindo ao redor de José, nas nações ao redor. Na vida do faraó. Aleluia. Veja como é interessante quando alguém se coloca na presença de Deus. José estava na presença de Deus, dentro do projeto de Deus. Deus trabalhando, Deus dá um sonho para o faraó. Que contraste, né? Olhando humanamente, a maior autoridade era o faraó. Não, humanamente. Agora, espiritualmente, a maior autoridade estava lá, na prisão. Aleluia. O céu não estava próximo do grande rei. Não, o céu estava próximo do servo, daquele que foi vendido como escravo. Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com o Todo-Poderoso. E Deus começa a trabalhar. E Deus dá sonho para o profeta, para o padeiro, quando eles vão presos, erram, falham. E eles contam o sonho para José, José revela. E ali nós vemos na revelação de José um pouquinho da sua saudade. E ali ele revela que foi tirado da sua terra, foi vendido como escravo. Nós vemos ali um pouquinho da sua pessoa. Ele dizendo, eu estou como escravo aqui, esqueceram de mim. Era um momento de fraqueza emocional de José. Quando chegar no faraó, ele disse, fala para ele que tem um inocente preso aqui. E quem sabe José ficou esfregando as mãos, revelei, Deus me deu a direção. Essa semana mesmo, amanhã, vamos tirar da masmorra, que nada. 2 anos mais. E nesses 2 anos, a Bíblia diz, o Senhor era com José. Aleluia. Dentro de 2 anos, Deus está preparando as nações. Deus está preparando o faraó para ter um sonho. Das vacas magras às vacas gordas. E ele decreta e tem o sonho. E quando Deus dá sonho, de pavor, de terror, ninguém esquece. Quando Deus dá sonho de bênção, a pessoa também não esquece. E Deus dá um sonho de pavor para o faraó. E ele fica louco e chama todo mundo, chama mago, chama adivinho, chama todo mundo e diz, olha, se não me revelar, eu vou matar. Aleluia. Aí o copeiro se lembra, diz, olha, eu tive, quando eu pequei contra ti, faraó, eu tive na masmorra, eu tive na cadeia, e lá tinha um moço, que revelou o meu sonho, e eu estou aqui hoje dando o copo na tua mão, chama ele, aleluia, chama ele, chama o homem, chama o Zafenate Paneia, aleluia, chama ele. José revela o sonho, e o faraó diz, em quem nós vamos encontrar que tem o Espírito do Deus, o Espírito excelente na vida dele? Deus havia colocado naquele moço, o projeto de Deus, do fundo da masmorra, Deus levanta, e não deixa, aleluia. Eu queria ver a cara daquela prostituta da mulher do Potifar. Eu queria ver a cara dela. Quando tiram José da masmorra, da cadeia lá, e levantam José, e José faz a barba, botam uma roupa, e levantam ele, começa a apresentar a cara daquela mulher, que foi um instrumento do diabo para tentar destruir José na cadeia, mas Deus estava usando o próprio diabo. Deus estava usando o próprio diabo para cumprir o projeto dele, aleluia. E José é levantado, passa vamos às patentes de sargento, tenente, coronel, e chega ao posto de general, e chega ao posto de segundo depois de Faraó. Faraó diz, somente eu no meu trono sou maior que tu governas sobre todo o Egito.
ramo frutífero, que está junto à fonte, que não se afasta da presença de Deus, que mesmo na luta, na prova, na dificuldade, não corre, não foge, mas diz: Deus, eu vou lutar, a minha alma foi salva por ti. Eu não sei o que José pensava lá na cadeia, sobre os sonhos, quando vai se cumprir? Quando vai se cumprir os sonhos que eu tive? Mas quando ele começa a ser levantado, eu acredito que Deus, pelo seu Espírito, colocou no coração dele: é agora que eu vou cumprir o meu projeto na tua vida. Aleluia, oh aleluia. E Deus faz aquilo que Ele queria fazer na vida de José. Vem a fome, 2 anos de fome, seus irmãos aparecem, aqueles que o odiavam. Vem de Canaã buscar comida, vem de Canaã buscar as especiarias. E eles vêm e chegam, e não conhecem José, mas José conhece eles. Os seus algozes, seus irmãos algozes, que um dia quiseram lhe matar, José bota o olho neles: está aí, chegaram, aleluia. Se fosse hoje, José, quem sabe, saltava, pulava e jogava uma rajada de língua estranha. Aí estão eles, e eles vêm e se dobram perante José. Deus é Deus. Quando Ele dá sonho, Ele cumpre. Aleluia. Se dobram perante José, sem o conhecer, sem o reconhecerem, se dobram pedindo comida, se dobram comprando comida, pedindo comida. Aleluia, aleluia. Voltam para Canaã, um fica preso, Simeão fica preso. José usa um estratagema para prendê-lo, porque José queria trazer todo mundo. José não queria fazer mal para os seus irmãos. José tinha um coração de um homem de Deus. José não era vingativo. José não tinha guardado amargura no seu coração. José compreendeu que havia um projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Retorna os seus irmãos. Aleluia. E José pega, agora segura o seu irmão Benjamim, seu irmão único por parte da sua mãe Raquel, e segura ele lá no Egito. E bate o pavor dos seus irmãos. E eles, falando na língua de Canaã, eles dizem: viu, estamos passando por desgraça agora, porque nós praticamos o mal contra o nosso irmão, quando nós colocamos ele lá no campo, na cisterna, para morrer. E José ouvia tudo. Oh, glória a Deus. E José não se aguenta. E José diz: começa a revelar, marca um banquete e diz para ele: eu sou José. Aleluia. Vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus tornou em bênção, em bem. Eu vim na frente, não foi vocês que me venderam, me enviaram, não. Foi Deus no projeto dele. Eu vim na frente para que vocês recebessem vida. Aleluia. Quem é ramo frutífero, ele transmite vida. Jovem que frutifica na presença de Deus, transmite vida. Aleluia. Homem e mulher que frutifica na presença de Deus, transmite vida. E a Bíblia diz que José mandou chamar Jacó: vem. E o Jacó veio. Aleluia. E se cumpriu mais uma vez a palavra. O Jacó chegou e se dobrou perante o seu filho, juntamente com seus irmãos. Aleluia. O sol e a lua e as 11 estrelas se dobrando diante, aleluia, daquele que foi chamado por Deus, daquele que tinha uma promessa de Deus na sua vida. José não ficou soberbo, não. José glorificou a Deus, aleluia. E nós vemos aí seu pai trazendo essa mensagem profética sobre a sua vida. Ele tinha ajuda do Todo-Poderoso. Ele tinha alguém que o ajudava, e esse alguém é Deus. Nós temos Deus que nos ajuda, mesmo na hora da dificuldade, na hora da doença, nós temos um Deus que nos socorre. Como é que você está na presença de Deus?
Você é um ramo frutífero. Quem sabe você diz, até hoje na minha vida cristã, eu só dei problema, eu só passo por dificuldade. Aleluia. Olhe essas dificuldades como um projeto, estando dentro de um projeto de Deus para a tua vida. Não olhe essas dificuldades como algo mal, ruim, mas extraia dessas dificuldades lições para a tua vida espiritual. Extraia desses problemas algo para você subir mais para perto de Deus. Aleluia. E o Senhor vai ser contigo. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai entrar contigo na cova dos leões. Ele vai estar contigo na fornalha. Aonde você entrar, o Senhor vai estar contigo. Mas não reclame, não murmure, porque Deus não se agrada de murmuração. Deus não se agrada de reclamação. Deus se agrada quando o homem e a mulher, mesmo com dificuldade, creem nele, na sua palavra. Como diz Hebreus, pela fé José, já vendo além, quando estava para morrer, diz, leve meus ossos. Não é para os meus ossos ficar no Egito. O meu lugar não é no Egito. O lugar dos meus ossos não é no Egito. É na terra prometida pelo Senhor. É na terra prometida pelo Senhor. E nós não vamos ficar aqui. Se nós nos mantermos perto da fonte, o nosso lugar não é esse mundo que simboliza o Egito, mas é lá em cima, na Canaã celestial, onde Jesus preparou o lugar para nós. Vamos